want to come home to this every night. Tits up? Tits up. No último dia 18, estreou a 4ª temporada da série The Marvelous Mrs. Maisel. A série é a mais premiada do serviço de streaming da Amazon e está sendo exibida em mais de 240 países ao redor do mundo. Só para você ter ideia, a série já ganhou 20 prêmios Emmy com 54 indicações nas suas 3 primeiras temporadas. Eu sou Amanda Hatzira, professora e estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense. E antes de passar a bola para a Anitta, um aviso. Se você ainda não viu a série, é provável que se depare com alguns spoilers durante a nossa conversa, então fica por sua conta e risco. Comedy is fueled by disappointment and humiliation. Now, who the hell does that describe more than women? Em linhas gerais, a série conta a história de Miriam Mitch Maisel, que é interpretada pela Rachel Brosnahan. Se eu tiver falado errado, vocês me desculpem. Não é um sobrenome judaico, já fica o spoiler. E na série, ela é uma mulher da cidade de Nova York, no fim dos anos 50, que tem tudo o que sempre quis, ou que inicialmente ela achava que sempre quis. Um marido perfeito, 2 filhos, um apartamento maravilhoso no Upper West Side. Mas tudo muda quando, depois de uma separação, ela cai de cabeça no mundo do stand-up comedy. A produção é escrita e dirigida por Amy Sherman Palladino, que, para quem não sabe, também é a criadora de Gilmore Girls. Eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol, e hoje esse episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente tem 2 partes. Na primeira, nós 3, as hosts desse podcast que você já conhece, vamos falar um pouco sobre o que a gente acha sobre a série, e depois a Malca, que está em Boston, morando já há algum tempo e ainda vai ficar um tempo por lá, não sabemos quanto, vai contar um pouco da experiência e vivência dela imersa em um estilo de vida judaico tão singular e diferente da nossa experiência aqui no Brasil. Gente, quase me sinto como a Marvelous Mrs. Maisel, mas em Boston, que é bem mais chato que Nova York. Mas, se você acompanha a série, sabe como os elementos que retratam uma herança judaica ficam em evidência, seja nas expressões no Yiddish, que muitas vezes essas expressões estão incorporadas na língua inglesa até hoje, nas referências culinárias ou pelas paisagens dos Catskills, que são um conjunto de montanhas em que os judeus passam os verões com as suas famílias. Então, vários acampamentos que todas as crianças iam para lá. No episódio de hoje, a gente bate um papo sobre Mrs. Maisel, mas também sobre a incorporação do judaísmo dentro da cultura norte-americana. Como vocês já sabem, eu sou Ana Clara Buchmann, que também é conhecida como Malca. Eu sou ativista comunitária de longa data e esse é o Eu Com Isso, que é o podcast do Instituto Brasil-Israel. Bom, então vamos lá, vou começar aqui jogando um pouco a bola para vocês. Uma visão, primeiramente, de quem ainda está com os pés no Brasil, e aqui fica o desejo público de melhoras da Covid, Amanda. O que você achou da série? Até agora a quarta temporada tem só 2 episódios, mas num panorama geral, foi uma série que te encantou? Você recomenda para os nossos ouvintes? Pois é, gente, como a Anitta antecipou aí, eu estou covidenta aqui, então eu estou até mais fanha do que o normal, né, porque eu já sou meio fanha na vida normal, e aí a coisa tá pior, a situação tá pior, então, por favor, tenham paciência. Assim, eu vi há muito tempo, né, a primeira temporada, acho que lá atrás, eu nem lembro quando que saiu a primeira temporada, a primeira vez, quando eu comecei a assistir, né, mas aí eu acho que foi assim, um ritmo frenético, porque eu fiquei extasiada com a história da Mid, né, então a gente já avisou que vai ter spoiler e fazer o quê? Paciência. Mas, e principalmente porque quando eu assisti, eu estava na fase, né, início de maternidade aí, gestação e etc., e eu vi aquela mulher, né, claro, num contexto absolutamente diferente do meu, mas acho que primeiro, sempre que a gente assiste alguma produção audiovisual, seja série, filme, a gente sempre, acho que o primeiro impulso meio inconsciente é buscar aí uma identificação, né, com os protagonistas, personagens, e aí eu vejo essa mulher que é mãe, né, e primeiro assim, né, claro, a gente vê, a mídia, ela é bem alienada, né, ela faz parte de uma classe social ali alta, né, mora ali com a família, tem toda uma vida social ali no... Grandes lookinhos da mídia na série. Grandes lookinhos, né, quartos reservados aí
só para os lookinhos dela, e assim, ela parece totalmente satisfeita com a sua alienação ali, sua vida perfeita ali, a Sam com seus assados, e marido, e filhinhos cabeçudos. E aí a gente, de cara, tem essa quebra, né? Parece que essa vida toda que ela tem construída ali é de vidro, e na primeira pedra que cai ali destrói todo o resto. E a quebra do estereótipo, né? Quebra do estereótipo, né? Tem muito a ver com, acho que o nosso próximo tópico. Eu vou usar um pouco mais. Não é só uma quebra do estereótipo, é uma quebra do ego masculino, assim, né? E quando o ego masculino é ferido, fica difícil, né? De recompor realmente essa escultura de vidro muito delicada. Mas sim, é engraçado, né? Porque quando a gente só para falar, porque ela cai nesse mundo, né, do stand-up comedy muito... Ela não tinha o menor interesse. O marido dela, né, ele é quem arrasta ela vai ali meio como um apêndice dele, e então ela quebra completamente esse estereótipo quando ela se vê nesse mundo, né, muito por acaso. Mas fala, Mal, que te interrompi. Não, imagina. Eu tinha até uma pergunta para fazer para a Man aqui, ainda desse estereótipo, né? Tem uma coisa que, tudo bem, a gente pega e quebra o ego masculino, mas também tem algo de quebra sobre a maternidade da Midge, né? Quando ela é uma mãe, ao longo da série, muito pouco convencional. Sim. E se você quer saber, eu tenho, assim, um pouco de crítica em relação de como eles colocam ela como mãe. Porque eu acho que eles colocam ela como uma mãe que é bastante indiferente ao crescimento dos filhos. Eu não sei se você concorda com isso, mas talvez seja um outro viés que eu deveria estar olhando para a maternidade. Eu não sei como é que você enxerga isso. Não, acho que sim. Ao mesmo tempo em que a gente vê toda a contradição que existe, né, quando a gente pensa em maternidade, que é você precisa ser uma mãe que não parece uma mãe, então começa por aí, né? Ela tem toda aquela cobrança, aquela autocobrança em relação à aparência dela, né? Ao corpo, ela tá o tempo todo anotando as medidas do próprio corpo ali, então parece que ela realmente não tem espaço para maternidade na vida dela, ao mesmo tempo em que aquilo é a vida toda dela. Então acho que a maternidade tem muitas dessas contradições que aparecem na série. Eu gosto bastante da personagem, da Midge, porque ela é cheia de contradições, né? Ela é a improvável, assim. Então, todo lugar que ela vai se metendo, parece que uma pessoa que nunca deveria ter sido mãe, e é mãe, que nunca deveria ter se metido no stand-up comedy, e entra nesse mundo. Então, ela vai quebrando, assim, uma série de expectativas sobre o percurso ali da própria personagem, né? Eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito dessa assim, essa palavra que a Amanda que colocou aqui, dessa emancipação da Midge, né, e de uma quebra não só do que é ser mãe, mas do que é ser uma mulher numa família muito tradicional, judaica, né, que os pais se conheceram por Shidur, ela também teve um casamento meio combinado, foi seguindo todos os roteiros e do nada tudo cai, assim, né, e eu acho que isso é muito bom. Eu queria jogar para a Malca uma questão, o que você... Óbvio, né, uma série que se passa nos anos 50, meio de época, vamos dizer assim, mas o que dá para ver de verdade, você reconhece no dia a dia, desses elementos judaicos que estão dentro da série, né? A gente falou aqui umas expressões, tem um humor judaico, uma parte que eu gosto, que aí eu não vou lembrar se é segunda ou terceira temporada, mas que o irmão da Midge casa com uma mulher que não é judia e ela está se convertendo e ela é muito mais dedicada ao judaísmo do que qualquer outro personagem da série. Eu acho muito bom essa parte. Enfim, o que tem de verdade, o que tem de exagero, de caricato dentro desse mundo da Miss Maisel? Eu acho que é muito interessante a maneira que eles capturam muito bem cultura judaica. É uma cultura judaica que ela funciona até hoje, né? Uma cultura, assim, tem elementos que são extremamente parecidos, como a questão da conversão da... Tô tentando lembrar o nome dela agora, não lembro qual é o nome dela agora, mas... A cunhada da Midge. A cunhada da Midge. Assim como a relação com a religião, eu acho muito curioso, porque não existe muita religião envolvida, existe muita cultura judaica envolvida, mas não necessariamente religião.
A Mid não é kasher, se você se você observar a maneira que ela cozinha as coisas. Mas ela come pastrame, olha que legal isso. Ela come pastrame, mas ela come pastrame. Então, eu acho que tem uma base cultural judaica muito grande e que é difícil você capturar isso dentro de uma série e é difícil fazer isso digerível ao público maior, né? Mas, assim, se fosse para eu pensar quem consegue acompanhar uma série como essa, principalmente aqui nos Estados Unidos, são pessoas que estão mais acostumadas com essa incorporação judaica dentro do cotidiano. Isso significa que não é os Estados Unidos como um todo, mas e sim partes dos Estados Unidos. Sabe uma coisa que eu gosto muito, até comecei a falar, mas queria falar um pouco mais, é sobre essa fuga do estereótipo, porque a gente já falou aqui, né, no podcast sobre outras séries. A gente já falou, assim, acho que tem 2 categorias. Tem as séries dos ultra-ortodoxos, que a Netflix meio que pirou nisso, aí fez o documentário, fez Unorthodox, My Unorthodox Life, aí vai tudo num estereótipo meio que todo ortodoxo é horroroso. Pelo menos eu tenho essa impressão, né, das coisas que a gente viu, que toda ortodoxia é uma opressão da mulher, e elas são todas infelizes e querem fugir, e isso. E aí tem essa categoria. E tem a outra categoria, que é a das séries israelenses, que aí só falam de conflito. Aí tem Falda, tem Hostages, e tem até Hatufim, né, que depois virou... Esqueci agora o nome... Homeland, exatamente, e eu acho que essa série consegue por um outro caminho, em que o judeu médio, vamos colocar assim, assiste pegando essas pitadas de humor judaico, mas sem se sentir ofendido, estereotipado. Não sei se você... Eu acho que isso me alegra muito, sabe, em ver a série. Não sei como vocês veem isso. A Amanda sei que é uma fã de humor judaico, então é um elemento que dá para ver bastante, né? Eu acho que a série vai além, né? Porque mesmo aí para os padrões de stand-up, a gente não vê, né? O que a gente vê nos shows da mídia. Ela é muito afiada, assim, tudo que ela tem esse posicionamento. E agora na 4ª temporada ainda mais, né? Para quem começar a ver aí, pretende ver a série, a 4ª temporada, ela abre, né? Justamente com ela levantando essa questão de a minha voz será ouvida independente do que aconteça. O que importa agora é eu conseguir me colocar como eu sou, independente ali do que rola ali nos bastidores do show business, e ela se coloca como essa questão da voz é muito, muito importante agora, porque ela começa um pouco devagar, assim, né? Eu lembro até de uma cena, eu não lembro em qual das 3 primeiras temporadas, em que a Mid, muito por acaso, ela se envolve no protesto ali de umas feministas e ela acaba falando muito ali, sem querer, né, mas que parece que ela vai sendo levada muito pelo acaso, assim, por coisas que vão acontecendo, e ela aproveita todas as oportunidades. Então ela vê um microfone, ela não pode ver um microfone que ela pega e fala. Mas agora me parece que ela tá se colocando, assim, muito como essa pessoa que até meio raivosa, assim, sabe? Eu sou uma mulher e vocês vão me ouvir. Eu achei isso bastante interessante, assim, nessa nova temporada. Um outro elemento, até fugindo um pouco da família da mídia, assim, que tem muito, acho que a Malca pode dizer melhor, mas que me parece muito tentando manter o status quo da família tradicional do Upper West, família judia tradicional do Upper West Side, mas tem a família do Joel, né, que é o ex-marido dela, e que a mãe é o retrato da Ida Shemame, né, que é um núcleo bem engraçado. Total. E o pai é aquele pão duro. Não é a Mid, né? E não é a mãe da Mid. Na verdade, a coisa o que a diretora, né, da série, que é a Amy Sherman Palladino, fala é que a série foi toda muito baseada no pai dela, que era uma mistura de Bronx e Upper West Side e meio que como o pai dela cresceu. Esse núcleo é maravilhoso. Cara, assim. O núcleo das famílias, assim, cara, todo o contato, assim, dela tanto com os pais quanto com os sogros é fantástico. Eu acho que são, talvez, as cenas mais engraçadas, elas saem dessa interação da mídia com esses núcleos da série. Bom, então aqui fica, acho que a recomendação, vamos assim, para encerrar a primeira parte, assim, Malca,
Quanto você recomenda essa série para o nosso ouvinte que conhece muito ou que conhece pouco a cultura judaica? Nossa, gente, eu conheço amigos que não são judeus e que estão assistindo, que amam muito a série, então minha recomendação é gigante aqui, é leve, o que é algo que eu tenho precisado muito. É engraçado, é um humor bem gostoso de assistir. Sinceramente, acho que é uma das melhores séries aí do mundo judaico que a gente discute. Muito melhor do que Minha Vida Nada Ortodoxa, viu, Nossa. gente? Superem o reality show. Vou fazer aqui um paralelo, assim, enquanto Minha Vida Nada Ortodoxa são as Kardashians judias, eu diria que a Mitch Maisel tá mais para Fleabag judia. Vou colocar assim, tá? Um parâmetro, assim, das coisas que a gente assiste. Não sei se vocês vão concordar, mas fica a minha opinião. E tipo, até... Só para tipo assim, você assistiu fechar... Seinfeld, né, no passado e não reassistiria de novo por questões, né, veja Marvelous Mrs. Maisel, que ela é muito melhor. É melhor que Seinfeld. Estou lançando uma polêmica aí. Eita. Mas só para fechar essa parte também é legal, como eu comentei no começo, mas que a atriz principal que faz a Midge não é judia. Então, acho que também ela, com certeza, mesmo vivendo na sociedade americana, vamos entrar nesse assunto, mas ela, com certeza, deu um jeito de tornar palatável para quem não tem tanto essa bagagem. Bom, super recomendo, gente, também. Bom, vamos agora para uma segunda parte em que a Malca deixa o posto, a cadeira tradicional dela de apresentadora ou comentarista para ser a nossa entrevistada. Então, a Malca está vivendo em Boston. Então, queria que você começasse falando como que está sendo a experiência de viver em Boston e ser parte de uma Moshe House. Explica para o nosso ouvinte o que é, em que você basicamente, Malca, está proibida de esquecer qualquer hora do seu dia que você é judia e que tem uma vivência judaica. É bem esquisito isso, né? Não tem nenhum momento do meu dia que eu não pense sobre isso. É na minha casa mesmo. Bom, eu me mudei para Boston em agosto. Já faz um tempo aí, então. Me mudei para Boston em agosto para fazer meu mestrado aqui. Foi uma das coisas que eu ponderei. Eu queria saber o quão judaica seria Boston. Porque, assim, óbvio que você não consegue comparar com Nova York, às vezes, porque Nova York a gente está falando aí de um número de milhões, enquanto aqui acho que a gente está falando pelo menos uns 300 mil. Mas já é maior do que a comunidade brasileira numa cidade só. Então, uma cidade pequena. É uma cidade relativamente pequena. E aqui você tem, tipo, todos os subúrbios que os judeus crescem aqui. Vários amigos meus cresceram em subúrbios tradicionalmente judaicos de Boston, onde você tem escolas judaicas, onde você tem um zilhão de sinagogas. É bem estereotipado. E minha maneira aqui, gente, assim, de conhecer pessoas, mas também de economizar dinheiro, foi morar numa Moshe House. Então, a Moshe House é um projeto comunitário, onde a gente recebe um subsídio de aluguel e uma grana para fazer eventos dentro de casa. Então, a minha casa, no caso, faz 7 eventos por mês aqui. Como um centro comunitário, né? Sua casa vira um centro comunitário. E assim, aqui em casa a gente faz desde jantares de Shabbat. Amanhã a gente vai numa exposição juntos e a gente fez um grupo aí para fazer coisas juntos. É uma boa forma, assim, de conhecer pessoas e criar conexões. Muito legal. A gente, inclusive, tem um episódio em que a gente fala só sobre esse projeto da Moshe House. Se você procurar aí nos episódios aí para trás, não vou lembrar agora o número, mas se tiver interesse em saber mais, recomendo. Eu particularmente acredito que a Moshe House, eu não sei se eu tinha essa mesma sensação quando eu morava no Brasil. Eu realmente acredito que o Moshe House hoje é um dos projetos comunitários mais importantes que tem, assim, no mundo. Porque eu acho que hoje o gap, a lacuna, né, que a gente precisa atender dentro da comunidade judaica tem muito a ver com jovens adultos, né? Com a gente aqui, né, nos 20, 30 e poucos. Eu acho que é muito difícil encontrar esses espaços quando as pessoas estão dando seus próximos passos de vida em outros lugares, né? Então, acho que a Moshe House ajuda a diminuir essa lacuna
entre a vida judaica e a vida de um jovem adulto, porque mesmo aqui nos Estados Unidos, quando você observa, acho que tem uma coisa que é muito diferente da gente, que é as pessoas se mudam pra caramba. As pessoas se mudam pra caramba. Então, eu cresci na Flórida, eu vou morar em Nova York, eu cresci em Los Angeles e eu vou me mudar para Boston. Então, assim, as pessoas estão sempre vindo de lugares diferentes, que é algo muito diferente que a gente tem no Brasil, né? A gente, aqui, em termos de grandes comunidades judaicas, Rio, São Paulo e Porto Alegre, a gente raramente se muda, né? De dentro dessas 3 cidades. Então, acho que isso é bastante diferente. Sim, e aproveitando o gancho aí, né, você trouxe um pouco, começou a falar um pouco da sua trajetória, né, que você tem uma vivência, você sempre se apresenta aqui, né, na sua introdução, né, como ativista comunitária de longa data, né, então você conhece bem as estruturas que movem a nossa comunidade aqui no Brasil. Então conta pra gente aí, né, para quem tá ouvindo, qual que foi o maior choque cultural nesse sentido, né, pensando nesse contexto de vida judaica. Eu acho que nesse sentido, para mim, é uma quantidade de instituições e opções que é muito diferente do que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que eu, como uma judia que tem um approach liberal em relação ao meu judaísmo, a gente já chegou a falar sobre isso naquele episódio com o Natan e com o Rabino Rogério, sobre judaísmo sem rótulos. Eu acho que essa questão de ter judaísmo sem rótulos e ser judeu sem precisar pertencer a uma sinagoga, eu acho que é algo muito especial, assim, acho que te dá muitas possibilidades de explorar coisas diferentes no que você vai tentando, né, no que você vai conhecendo por aqui. Eu admito que até eu estou surpresa com isso, que eu não tenho uma sinagoga aqui em Boston que eu falo, não, essa aqui é a minha sinagoga. Como muitos de vocês sabem, eu cresci dentro da Shalom, então eu cheguei a frequentar bastante uma sinagoga que é muito parecida com a Shalom, mas não necessariamente eu pertenço a esse espaço, né? Acho que começar a pertencer a uma sinagoga, eu acho que é algo tão complexo, né, gente? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque em São Paulo a gente tem as nossas opções que estão aí dentro do nosso ciclo de amizades e meio que do ciclo das pessoas que você sempre conheceu. Então, esse pertencimento é muito mais óbvio do que não é uma escolha. Eu acho que em São Paulo, né, não é uma escolha, é uma falta de escolha, no caso. Você tem muito poucas opções. Se você não é um judeu ortodoxo, como é o caso de nós 3, você não tem assim, nossa, eu vou escolher essa, agora eu vou mudar, cansei, vou para uma coisa nova. Você não tem, acho que em São Paulo são 3 opções, né? Então, você faz o quê? Só se você quiser mudar de estado só para mudar de sinagoga, né? Exato. Então, aqui você tem cada um indo para um lado e você não tem esse sentimento aí de, nossa, dedicação total a um só espaço, né? Eu tenho uma amiga, né, que ela é judia e ela veio da Califórnia, está no Brasil, a Lilith, inclusive já falou com a gente aqui no podcast, e eu lembro de uma fala dela dizendo assim, eu cresci e minha referência de judaísmo era tão queer a vida toda, que quando eu comecei a sair para fora e ver judeu religioso, principalmente quando veio para o Brasil, falou, meu, que judaísmo é esse, assim, que eu não conheci a minha vida toda. E eu achei isso muito curioso, né? E aí a gente vê como essas diferenças, né, esses impactos, o impacto dela vindo para cá, né, fazer mestrado aqui, né, foi justamente o caminho contrário aí, foi esse impacto, né, cultural de ver, nossa, como é fechado e limitado, né, justamente. E também, acho que o número de pessoas torna isso muito óbvio, né, porque você tem, se eu estiver errada, você me corrige, Malca, mas acho que são 5 milhões de judeus nos Estados Unidos, e no Brasil você tem 120 mil, então, quando você tem essa diferença, você também vai ter uma diversidade menor de pessoas, né, de indivíduos, no geral. Então, acho que acaba sendo um pouco inevitável. E puxando um pouquinho de volta para a questão da série, Malca, eu queria que você contasse um pouco sobre a veracidade, né? Você começou a falar um pouquinho no começo, mas a gente vê que tem vários termos usados em Yiddish, por exemplo, que tem essas piadas do tom de humor judaico, mas que não parecem parte, no seriado, né? Não parecem algo tão especificamente judaico. Então, você enxerga isso no seu dia a dia? De que forma você sente que a cultura judaica
judaica está incorporada à cultura geral dos Estados Unidos? Tipo, você vai sair na rua e alguém aleatório corre o risco dessa pessoa falar uma palavra em Yiddish com você? Cara, sim. É bem engraçado isso, porque eu acho que tem muito a ver, principalmente com a cultura do entretenimento aqui nos Estados Unidos. Então, quando você está em Los Angeles, né, toda a indústria do entretenimento foi fundada por judeus. Assim, não vou falar toda, mas com uma grande maioria, as grandes produtoras de filme e televisão nos Estados Unidos são comandadas, iniciadas por judeus. Eu não sei exatamente o que trouxe essa afinidade com o entretenimento. A gente pode aqui discutir sobre isso. A Amanda estava falando sobre humor judaico, e eu acho que tem algo bem especial nisso, e talvez até o approach que a gente teve ao humor judaico talvez ajudou Hollywood a decolar, não sei. Mas é muito difícil você fazer produções hoje sem ver judeus envolvidos nas coisas em Hollywood, até hoje, assim, até hoje. Então, eu acho que Los Angeles tem esse peso histórico, com muitos roteiristas, com muitos diretores que pertencem à comunidade. E quando você vai para Nova York é muito judaica. Nova York só para complementar o que você estava falando, não é só Hollywood, a Broadway também, né? Então, e a Broadway também, exato. E aí eu ia falar, vamos trocar para Nova York, né? Que eu acho que é o maior polo. Mas só para complementar, você está falando de Nova York, né? Porque a gente está falando aqui de Estados Unidos, mas a série ela se passa em Nova York. E aí essa confusão entre cultura judaica e cultura norte-americana é mais ligada às áreas, queria que você comentasse, né? Que já começou a falar de Nova York, as áreas como Nova York, Boston, ou é algo do país todo? Ou realmente tem essa concentração? Chega no Texas, vai encontrar alguma coisa ou não? No Texas eu acho que sim, mas se for para, sei lá, Arkansas, eu ia duvidar um pouco. Eu acho que quando a gente fala de Nova York, às vezes eu brinco que em Nova York eu me sinto mais judia que até em Israel. Porque tem esse peso de cultura judaica em todos os lugares que você vai, na comida que você come. Assim, eu estava em Nova York na semana passada, e a coisa que eu achei mais incrível é que existe um restaurante de fusion, que eles chamam de comida judaica com comida italiana. Então, assim, e é um restaurante famoso, que as pessoas estão indo, assim. E você tem isso, assim, Nova York é o lugar dos bagels. Quem manda nos bagels em Nova York são os judeus, historicamente. Você pode até falar que alguns desses restaurantes foram vendidos e já não tem mais aquela veia judaica tão envolvida. Essência. Exato, mas é algo que historicamente acontece. Então, muitas dessas padarias que você vai, a comida vai ser kasher, porque é algo que está enraizado, assim, numa tradição muito grande dentro da cultura nova-iorquina. E, de certa forma, com muito orgulho, assim, em todos os lugares vão falar que o melhor bagel do país está sempre em Nova York, aí vão falar que é a água de Nova York, que é isso, que é aquilo. Mas são as origens judaicas, não é a água, não confunda. Exato. Até acho que daria para fazer um roteiro gastronômico só de lugares judaicos, né? Tipo, você vai no Katz Deli ou no Russ and Daughters, e aí você vai no Russ and Daughters, os principais pratos ali, uma halá, né? Tudo servido em halá, por exemplo. Então, se confunde muito, né? Tipo, especialmente em Nova York, eu acredito. Sim. As coisas também estão super sobrepostas, assim. Eu acho que o Yiddish foi sendo vinculado, assim, você vê... Eu acho que o Yiddish foi sendo trazido para dentro da indústria do entretenimento, e com isso as pessoas foram se acostumando a muitas palavras em inglês. Gente, eu parei para assistir Hércules, da Disney, em inglês. Se vocês assistirem em inglês, a quantidade de expressões em Yiddish que tem dentro de Hércules é surreal. Hércules? É surreal. Hércules. Meu Deus. Hércules. Olha aí. E das coisas assim, mais variadas. Você vai lá no Saturday Night Live, né, que é o programa de sketches todo sábado à noite. Tem, assim, roteiristas ainda são muito judeus. E você vai ter isso muito, muito forte. Então, eu acho que a população americana, principalmente nesses lugares, foi absorvendo isso com muita intensidade.
Eu não vou falar que isso é verdade para todos os lugares dos Estados Unidos, porque eu acho que Estados Unidos também tem uma faceta rural que a gente às vezes esquece, principalmente a gente que está no Brasil. Então, a gente quer falar dos redutos anti-vacina, pró-Trump, teorias da conspiração, etc. Tem muita gente que está aí nesses redutos que são muito mais rurais dos Estados Unidos, muito mais conservadores, muito mais fechados. E com isso, eles não estão conectados de maneira alguma com essa vida cosmopolita que cidades como Nova York e Los Angeles propõem. E aí eu acho que aí talvez seja algo até da nossa cultura, assim, de a gente é um povo que tradicionalmente não está ligado ao ruralismo, né? Não tá bem longe da gente isso. Temos pessoas incríveis que são judias e trabalham aí dentro do mundo dos negócios, do mundo do entretenimento, mas nunca entrou aí para essa faceta mais rural. Então, vão ter lugares aqui nos Estados Unidos que você vai chegar e a pessoa nunca viu um judeu na vida, entendeu? Assim como isso aconteceria no Brasil. Mas com um número de judeus muito maior. E aí, até para a gente ir fechando, Malca, sobre esse número, né? Acho que fica uma pergunta que, pelo menos a mim, desperta muita curiosidade, porque eu acho que vocês, né, já enfrentaram no Brasil alguém falando, nossa, você é a primeira judia que eu conheço, e nos Estados Unidos talvez isso seja bem mais difícil a depender do centro, né, dos centros urbanos que você tá, mas você sente que essa, aspas aqui, normalização do judeu, essa mistura, e esse número enorme de judeus no país, faz com que o antissemitismo seja maior ou menor se comparado ao Brasil? Porque ao mesmo tempo que não é uma aberração, uma sinagoga é um lugar muito mais visado. Não sei, eu pensando assim, o que você acha? Não, só para uma coisa que eu já ouvi aqui de pessoa que morava em Minas e nunca tinha visto judeu, chegou e falou, nossa, mas eu achei que judeus era tipo um povo assim, os incas, maias, sabe? Uma coisa assim que já não existia mais, que era uma coisa assim de um passado. Eu tipo, oi. Estou aqui. Mas acontece, gente, acontece. Eu não sei se é uma... Vamos lá, eu vou começar com o fato de que a sensação de antissemitismo aqui nos Estados Unidos cresceu muito nos últimos... vamos colocar aí 5 anos, assim. Não vou nem colocar tanta coisa. Acho que da última grande pesquisa sobre a comunidade judaica dos Estados Unidos, as meninas sabem que eu sou a maior fã da Pew Research, que fala sobre a movimentação dos judeus aqui nos Estados Unidos. Movimentação política, movimentação religiosa, demográfica, e eles conseguem enxergar exatamente a questão de assimilação, de estar dentro de uma comunidade, estar dentro de uma denominação específica. Eles conseguem fazer isso muito bem. Acho isso, assim, impressionante, que é algo que a gente não consegue fazer no Brasil. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda de processar os números da comunidade judaica. E aí, pelas pesquisas, se fala muito que essa percepção de antissemitismo aumentou, porém, o que você enxerga no dia a dia é que as pessoas estão em lugares muito mais cômodos sobre praticar seu judaísmo. Assim, eu já fui em Shabbatot, por aqui, em lugares completamente abertos. Você não tem segurança em sinagoga aqui, do jeito que a gente está acostumado no Brasil, e que as comunidades erguem, tipo, muros altíssimos para manter a sinagoga em funcionamento, né, e sem grandes problemas. Tem esse grupo de pessoas que faz aí um Shabbat meio que sem rótulos, né, que nem a gente tinha discutido, e assim, na rua, assim, em São Paulo as pessoas já estariam meio, cara, vamos jogar uma bomba nesse lugar. E eu já nem sei se é realmente isso, se a quantidade de ataques que a gente tem aí acontecendo dentro das sinagogas e etc. Acho que a comunidade anda com mais medo, principalmente com coisas sobre como aconteceu em Pittsburgh, não sei quanto tempo atrás. Um mês, né? Alguma coisa assim. Não, Pittsburgh já faz uns 2, 3 anos. Não, tá falando do sequestro recente lá, mas era mais um doido, né, do que o antissemita, o recente. Exato. Então, as pessoas aqui têm algo que eu converso bastante, que vou falar algo super pessoal agora. Meu namorado cresceu em Nova York, num subúrbio altamente judaico,
E ele recebeu essa educação judaica meio que básica, né? Aqui, de um lugar como Nova York. E tem algo muito curioso que é um privilégio muito grande de você não precisar fazer grandes esforços para participar da comunidade, para ser judeu, para ser ativamente judeu, porque as coisas ao seu redor, elas são muito ativas. Então você consegue ser judeu assim por conta de coisas muito pequenas e que você não tem aquele medo de que, cara, se você não fizer, aí a gente pode falar aí da nossa vida comunitária e o que eu brinco, né, de ativista comunitária de longa data ou carreirista judaica. Eu acho que eu me envolvi tanto dentro da comunidade judaica de São Paulo porque, cara, se eu não fizesse, eu acho que eu tinha uma responsabilidade muito forte em fazer. A assimilação ia bater na sua porta. Exato. E aqui não, você consegue muito ser judeu por osmose. Por pura osmose. É um tipo de privilégio diferente, assim. Então, legal, acho que essa é uma grande conclusão, assim, né? Sobre a facilidade de você ser judeu num lugar em que, tipo, por exemplo, você mora que é Boston, que não é uma maior, nem de longe a maior cidade dos Estados Unidos, mas já tem 300 mil judeus, que é mais que o dobro do que a gente tem no Brasil. Isso torna a vivência muito, muito distinta, né? Exato. E eu acho que também vem de uma questão de diálogo e de um diálogo muito grande dentro da comunidade judaica para fora, de espaços que contêm muita diversidade. Então, acho que aqui uma cidade como Boston, onde eu tô, é uma cidade que tem estudante para dar com pau, né? Que é a expressão. Então, você tem 1.001 universidades e você tem 1.001 nacionalidades ao seu redor o tempo todo. Então, eu acho que esse espaço para diálogo acaba sendo maior, sendo ampliado. Legal. Então, queria agradecer a Malca, que trocou de papel nesse segundo bloco. Malca, volte sempre ao nosso podcast. Você vai sempre ser semana que vem, gente. Bem-vinda. Próxima semana, inclusive. Já é habituê aqui, né? Habituê do programa. De fato. E Amanda, melhoras para você, viu? Fique muito bem para a semana gente. Que vem. Você está 100%. Bem. Essa foi a Maia participando, falando, É mamãe, fique bem também. A Maia no seu feature. Foi, exato. Dá tchau. Fala boa noite. Ficou com vergonha. Tchau, gente. Bom, lembrando aqui, né, só para a gente fechar tradicionalmente, mesmo sendo um programa menos tradicional, que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não se esqueça de seguir o IB nas redes sociais. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Até.